1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 16. O texto diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Amado Senhor, mais uma vez nós esperamos que a Tua preciosa palavra fale conosco. Eu te agradeço pelos meus irmãos que estão aqui no presencial, aqueles que também nos acompanham através do Instagram da nossa igreja. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos une com este único propósito. Nós assim oramos, confiando em Ti, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos? Irmãos amados e todos que nos escutam, nós estamos apenas no início desta série de pregações chamada Verdades Eternas para Tempos Difíceis. Se você ainda não acompanhou as pregações iniciais, dê uma olhada em nossas últimas lives do Instagram. Você pode acompanhar todas elas lá. Nós já vimos as convicções que nos confortam, os benefícios da salvação de Deus e a unidade da revelação divina em comunicar esta salvação. Agora então, a partir deste momento, a partir deste domingo, nós veremos de forma prática a primeira parte dessa série. Até aqui nós vimos a introdução. Agora veremos a primeira parte, que vai aqui do capítulo 1, verso 13, até o capítulo 2, versículo 10. Então, o propósito deste bloco da epístola é firmar, é consolidar a nossa salvação, a fim de nós permanecermos fiéis e firmes no cumprimento de nossa atividade no mundo. Sempre no início das pregações, nós temos o quadro infantil. Qual é o nome? Desafio da Palavra. É o momento em que nós dialogamos com as crianças, fazendo-lhes algumas perguntas que estão baseadas no breve catecismo para crianças. Então vamos lá, crianças. Vocês se lembram da pergunta que eu fiz domingo passado? Quais são os 3 ofícios de nosso Redentor? Lembram? São 3. Quais são? Sacerdote, profeta e rei. Muito bem. Agora eu quero perguntar 2 coisas para vocês. De que forma Cristo, como sacerdote, remove a sua culpa? Eu quero que os adultos façam essa pergunta para as crianças. De que forma, os adultos, de que forma Cristo, como sacerdote, remove a sua culpa? Aí as crianças vão responder o seguinte, eu vou falar, vocês repetem, tá? Cristo remove a minha culpa tendo obedecido à lei de Deus
e morrido em meu lugar. Mais uma pergunta. Agora apenas eu vou fazer a pergunta. Podes esperar entrar no paraíso de Deus através da justiça de Cristo e ainda assim continuares no caminho de desobediência aos mandamentos de Deus? É uma pergunta. Vocês podem entrar no céu, ser morador do céu e ainda viver em desobediência? Pode viver em desobediência? A resposta é: diga aí, não. Todas as crianças, não. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Muito bem, crianças. Irmãos amados, essas perguntas que as crianças responderam são muito importantes para nós também. E elas têm tudo a ver com a meditação nossa nesta noite. O assunto do qual nós falaremos hoje se refere a este processo na vida do cristão chamado de santificação. Conforme o breve catecismo de Westminster, a santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. Citando mais uma fonte, aqui, no livro Rede de Discipulado, no livro Rede de Discipulado, de Arival Dias Casimiro, diz que a regeneração muda a nossa natureza, a justificação muda a nossa posição e a santificação muda o nosso caráter. A santificação muda o nosso caráter. Com isso em mente, então, eu quero falar nesta noite sobre o seguinte tema, que você também pode acompanhar ali no telão. Santidade. O DNA da família de Deus. Santidade. O DNA da família de Deus. A primeira informação, a primeira verdade que veremos nesta pregação é que a santidade ela é comprovada através da nossa disposição em obedecer. O texto diz: por isso, você vai acompanhar em 1 Pedro 1, verso 13, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Meus amados, logo neste primeiro verso, nós temos a sequência de 3 imperativos, ou seja, 3 ordens para você e para mim. A obediência aos mandamentos de Deus comprova que realmente a pessoa entendeu a sua salvação. E nesta pregação, então, eu farei uso da escritura usada pelo comentarista Simon Kistemaker, e eu pretendo trazer aplicações práticas à medida que vou explicando este texto. Eu disse que nós temos 3 ordens neste versículo 13. Ordem número 1. Preparem-se para agir.
Preparem-se para agir. O termo que o apóstolo Pedro usa aqui para cingir o entendimento, a palavra cingir, essa metáfora, essa comparação aqui do cingir o entendimento, se refere ao costume na época de Pedro, na época do primeiro século, o costume em que as pessoas prendiam as suas túnicas, e até hoje o cinto que nós usamos é para cingir, é para apertar, sabe? Para não deixar folgado, é para trazer desimpedimento no andar ou no trabalhar. E quando nós vamos lá para Efésios capítulo 6, um dos itens da armadura de Deus é o quê? É o cinto da verdade. Esse instrumento que cinge, que aperta. Logo, meus irmãos, cingir o entendimento é se comprometer com a verdade através da disposição mental em obedecer. É exatamente por isso que Jesus Cristo inseriu o entendimento ao chamar. Aquele texto lá de Deuteronômio capítulo 6, ouve. Chamar significa ouve, chamado para ouvir. Jesus inseriu a palavra entendimento. Quando o Deuteronômio capítulo 6 fala assim, ó, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Jesus cita o texto do Antigo Testamento em Marcos capítulo 12 e ele acrescenta o item do entendimento, o mesmo que Pedro está usando aqui. O entendimento, meus amados, é a consciência espiritual do crente. Eu não preciso ver para crer, como nós cantamos aqui domingo passado. Eu não preciso ver para crer. Mas crer é também pensar no que ele revelou nas Escrituras. Eu não preciso ver para crer. Mas crer é também pensar. Envolve o entendimento. A ordem para cingir o entendimento aqui, portanto, significa que nós precisamos ser ajustados pela palavra. E como fazer isso? Como sermos ajustados pela palavra? Algumas sugestões aqui, algumas aplicações. Leiam a Bíblia atentamente. Leiam a Bíblia diariamente. Ouça atentamente a pregação. Sejam bons ouvintes. Ouvindo, meditando naquilo que está entendendo. Você cinge o entendimento não apenas quando lê e participa da pregação ativamente. Você cinge o entendimento quando pensa constantemente no que aprendeu, ruminando a palavra de Deus. Ruminando a palavra de Deus como pessoas santas. Inclusive no Antigo Testamento, os animais que não ruminavam eram impuros. Sabiam disso? Só um detalhe para ilustrar um pouco a importância de ruminar. Ruminar a palavra de Deus é pensar repetidamente sobre ela. As crianças sabiam qual é o animal que rumina? Alguém sabe? Alguma criança sabe? O boi, exatamente. À noite ele fica mastigando, ruminando o que ele comeu durante o dia.
A vaca também. Eles ruminam bem assim. O que nós ouvimos aqui precisa ser pensado ao longo da semana, conversado entre os familiares, os amigos, as pessoas ao longo da semana. Mas vamos para a segunda ordem aqui no versículo 3. A segunda ordem é: tenham autocontrole. Tenham autocontrole. O texto diz assim: cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Sóbrios. A ordem aqui agora é para nós sermos sóbrios. Em sua epístola, aqui, Pedro exorta os seus leitores a terem sobriedade outras 2 vezes mais. No capítulo 4, versículo 7, ele diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Já no capítulo 5, versículo 8, ele alerta: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. A raiz grega da palavra sóbrios tem o sentido de ser temperado, ser controlado. Deus quer, amados irmãos, Deus quer que a nossa mente esteja lúcida e o julgamento esteja apurado para discernir as armadilhas dos nossos tempos. Este mandamento bíblico ensina que a nossa mente, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós planejamos, aquilo que alimenta a nossa parte racional, deve estar livre de precipitações. A nossa mente, amados irmãos, precisa estar sóbria, equilibrada, como João Calvino diz, mentes tranquilas e equilibradas. A nossa mente, então, aplicando para a nossa realidade, aquilo que nós vemos, principalmente nesse período do ano, no mês de fevereiro, período de carnaval, a mente das pessoas precisa estar livres de drogas e bebidas. Mas por que não dizer que a nossa mente precisa estar livre dos ídolos do coração? Ou livres daquilo que nos afasta de Deus? Livres do vício? Às vezes, vício do celular. Tem gente viciada em celular, irmãos. E nós, embora precisemos tanto deste instrumento tão útil, precisamos tomar o cuidado para ele não preencher todo o nosso pensamento lá, passando de vídeo em vídeo, vídeo em vídeo. É muita coisa que as pessoas veem, mas essas coisas são informações que não trazem tanta edificação, tanto conteúdo útil para o entendimento. Cuidado. Tomemos cuidado, pois aquilo que você está consumindo nas mídias sociais pode mudar, pode controlar a sua mente e tirar o seu discernimento espiritual. Você já ouviu falar do jogo do tigrinho? Jogo do tigrinho, muito famoso. De acordo com uma rápida pesquisa que eu fiz, o jogo do tigrinho escraviza a mente ao substituir a virtude do trabalho, viciando então o cérebro em descargas de dopamina. Essa armadilha psicológica consome a paz,
consome os recursos da família, trocando a providência divina por um ciclo vicioso e destrutivo de cobiça. Pessoas que confiam em falsas promessas. Se você conhece alguém ou de repente sente que perdeu a sobriedade ao entrar nesse negócio, busque ajuda pastoral, busque ajuda psicológica. Tenha a sobriedade para perceber as coisas que estão tirando a sua paz, tirando os seus recursos, tirando você daquilo que é honroso, do trabalho digno. É do suor do rosto que devemos comer e não da jogatina. Tomemos cuidado. Mas aqui vai a ordem número 3, aqui ainda do versículo 13 de 1 Pedro 1. Essa ordem é: coloque todas as suas esperanças na graça de Jesus Cristo. No verso 13 ainda diz: esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Aqui, irmãos, Pedro está levando encorajamento aos cristãos da província romana. Pedro aqui não apenas encoraja o crente a fingir o entendimento com autocontrole, mas também olhar adiante ansiosamente para a graça trazida por Cristo. Como nós sabemos, nós já somos graciosamente salvos. Mas na revelação de Jesus Cristo, por ocasião de sua vinda, nós receberemos a coroa da glória. É naquele dia que esta salvação encontrará a sua plenitude eternamente. Eternamente. É verdade que nem sempre nós queremos obedecer. Por isso, essas ordens aqui do versículo 13, elas nos incomodam. Nem sempre nós queremos obedecer. Mas o fato de nos dispormos a isso mostra que estamos no caminho da santificação. Imagine a seguinte cena. Imagine uma mãe que coloca a comida no prato de seus filhos e de repente, um por um, começa a dizer: eu não quero comer, mamãe. Eu não quero esta comida. Eu não gosto de comer. Então a mãe diz: eu não coloquei no prato para você gostar, e sim para comer. Assim como a comida nem sempre é para a gente gostar, mas é para a nossa nutrição, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, nem sempre é para gostarmos de ouvir, mas é para obedecermos, para o nosso próprio bem, para o nosso bem. Os mandamentos de Deus não foram dados para gostar, mas para obedecer. Repito. Mas interessante que ao obedecer esses mandamentos, que não são penosos, mandamentos esses que não são como o muro que nos priva, que nos prende, mas como uma cerca que nos protege, esses mandamentos, de repente, ao obedecermos, nós percebemos que eles proporcionam doçura em nosso viver. Eles proporcionam alegria, eles proporcionam segurança, eles nos proporcionam bem-aventurança, porque foi para isso que nós fomos salvos. Se em primeiro lugar, a santidade é comprovada pela nossa disposição em obedecer,
Em segundo lugar, a santidade está fundamentada naquele que chama. Em segundo lugar, a segunda parte dessa pregação é que a santidade ela está fundamentada naquele que chama. Naquele que chama. Então, nos 3 versículos seguintes, o apóstolo Pedro traz uma advertência, uma exortação e uma confirmação desse chamado. Veremos esses três itens. O primeiro é a advertência. Irmãos, essa advertência é para não andarmos em conformidade com o mundo. O versículo 14 diz assim, vamos ler todos juntos o versículo 14? 1, 2, 3 e... Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente em vossa ignorância. Até aqui. Não vos amoldeis. O verbo amoldar, em grego, tissematizo, aqui, significa conformar. Significa se adequar ao ambiente, ao recipiente. É por isso que a ordem negativa aqui é não vos amoldeis. E nesse mesmo sentido de se conformar, o apóstolo Paulo também diz, esse verbo aqui, não vos amoldeis, aparece exatamente mais uma vez no escrito de Paulo. Só 2 vezes no Novo Testamento, aqui e lá em Romanos capítulo 12. Romanos 12, ao dizer, e não se sistematizo, ou seja, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O apóstolo Pedro está escrevendo tanto para judeus, pessoas que conheciam a lei de Deus, quanto para pessoas que eram pagãs, pessoas que viviam na ignorância antes de serem convertidas a Jesus. Ambos os grupos, conhecedores ou não conhecedores da lei de Deus, ambos os grupos deveriam afastar-se dos costumes mundanos. Eles não deveriam voltar aos antigos modos, antigos hábitos de viver. Interessante, meus irmãos, que na história, quando Moisés leva o povo para a terra prometida, por algumas vezes as pessoas cobiçaram o estado anterior, que saudade dos melões, saudade dos pepinos, saudade dos alhos silvestres. E Deus constantemente manteve firme, incentivando Moisés e até aumentando o percurso do povo para que este não voltasse para a prática antiga. Sabe por quê? Deus permite tribulações na sua vida para você depender dele, como diz lá em Deuteronômio capítulo 8. É para você não esquecer dele. Ele permite situações adversas para que você não volte para o Egito de onde você veio, o Egito pecaminoso. Não vos amoldeis a este século. Deus permite sofrimento na sua vida muitas vezes. É para mostrar que você é diferente.
que você não deve amoldar a este século. Você não deve amoldar a este século, mas, pelo contrário, transformar-se com a renovação da vossa mente. É por isso que o texto diz aqui que agora nós somos filhos da obediência. O que diz no início do versículo 14 aqui. Interessante que o que diz no versículo 14, no início do versículo 14, é complementado no versículo 15, quando nós falaremos agora da exortação. Primeiro, falando da advertência, nessa segunda parte da mensagem, e agora, exortação no versículo 15. E a exortação é: submetam-se a uma vida de santidade. Submetamos, irmãos amados, a uma vida de santidade. O versículo 15, sendo contrário à advertência do versículo 14, o versículo 15 diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Eis o chamado para participarmos da natureza de Deus através da santificação. Eu acho isso maravilhoso. Embora Deus seja tão santo, a santidade de Deus é um atributo comunicável a nós também. Claro que não em sua totalidade, mas podemos ter uma vida de santidade, irmãos. Interessante que o verbo aqui, tornai-vos santo, em português, parece uma atitude independente, né? Parece dizer assim: você é capaz de ser santo por conta própria. Sejam santos. Irmãos, na verdade, não basta apenas dizer sejam santos. Não basta apenas dizer isso. Nós precisamos do auxílio divino para nos santificar. É por isso que na língua grega, como foi escrita aqui no Novo Testamento, na língua grega, o verbo tornar-se está no modo passivo. Passivo. O que isso significa? Significa que, ao invés de praticarmos a ação de sermos santos, nós somos alvos da ação divina em nos purificar. E o texto bíblico que esclarece essa verdade de que nós somos passivos quanto à santificação, ou seja, que nós dependemos de Deus para nos santificar, é João capítulo 1, versículo 12, que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus ou nós fomos feitos filhos de Deus? Eu pergunto a você. Alguém se torna filho de Deus ou alguém é feito filho de Deus? E aqui diz: a todos quantos creem em seu nome. Romanos capítulo 8, versículo 14 a 16, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. São filhos de Deus. Nós somos guiados pelo quê? Pela nossa natureza? Somos guiados pelo Espírito que é santo. Somos guiados pelo Espírito de Deus. E prossegue Paulo aqui em Romanos capítulo 8. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados,
mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. E diz ainda que o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito humano que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Essa doutrina bíblica é chamada de adoção de filhos. Isso mesmo. Você e eu fomos adotados por Deus por causa do nosso irmão mais velho, Jesus, o unigênito de Deus, e também o primogênito de Maria. O Jesus, homem e Deus, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Por causa dele nós fomos adotados à família de Deus. A adoção segue a conversão. Quando a pessoa é convertida, ela recebe a adoção, como quem recebe a certidão de nascimento espiritual. A adoção é seguida pela fé salvadora. E o texto diz, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 23 a 25. Interessante, irmãos, que há um teólogo chamado Wayne Grudem. Ele diz que a adoção é o ato de Deus por meio do qual Ele nos faz membros de sua família. Ele nos faz membros de sua família. Por isso, meus irmãos, por isso a necessidade de constante renovação da mente pelo Espírito Santo. Por isso a necessidade de constantemente nós fazermos uma autoanálise para reafirmar a nossa identidade aos olhos de Deus. Na verdade, para tomar posse dessa afirmação bíblica sobre nós. Somos filhos de Deus por adoção. Deus nos adotou à sua família. Inclusive, ser renovado pelo Espírito Santo tem a ver com o tema geral nosso nesse ano de 2026. Qual é o tema geral nosso? Qual é? Mentes e ações renovadas pelo Espírito. Eu quero que vocês falem esse tema nosso nesse ano de 2026. Qual é? Exatamente. Mentes e ações renovadas pelo Espírito. É um processo de renovação. É um processo de avivamento. O Santo Espírito, irmãos, é aquele que efetua esta renovação. É Ele que efetua, é Ele que faz, que realiza esta renovação das nossas mentes e das nossas atitudes, nos transformando à imagem de Deus, ao nos fazer participantes de sua natureza, que é santa, que é santa. Exemplo, assim como um filho adotivo passa a se parecer com o pai de criação, tendo recebido a adoção de filhos, então, nós também passamos a nos parecer com o Pai Celestial. Esse deve ser o alvo de todo cristão, ser a cada dia parecido com o seu Pai Celestial, na pessoa de Jesus Cristo, através da obra salvadora e santificadora de Jesus Cristo, do seu Espírito Santo.
E como nós nos tornamos parecidos com Deus? Nos submetendo aos seus mandamentos. O livro Rede de Discipulado cita sete resultados que comprovam a nossa adoção à família de Deus. Se você, talvez, que me ouve através do Instagram, se pergunta assim, será que eu fui adotado? Eu sou filho de Deus? Eis aqui sete afirmações que identificam aqueles que são filhos de Deus. Primeiro, recebemos a natureza do Pai. Recebemos a natureza do Pai. Segundo, recebemos o Espírito de adoção, isto é, o Espírito Santo. Terceiro, recebemos o novo nome de família. E tem os textos aí. Quarto, somos transformados à imagem de Deus. Transformados à imagem de Deus. Quinto, nos tornamos alvo do amor especial, exclusivo do Pai. Sexto, nós somos disciplinados pelo Pai. A disciplina eclesiástica, a disciplina no dia a dia é uma das marcas do verdadeiro filho. Que filho há que o pai não corrige? Como nós já meditamos quando pregamos sobre a série a respeito do sofrimento, em Hebreus capítulo 12. Sétimo, a sétima característica daqueles que são adotados por Deus, que fomos adotados, fomos escolhidos para a salvação de Deus. Irmãos, esta advertência para termos uma vida de santidade não é um mandamento legalista, não é um mandamento falível, mas esta advertência possui o caráter, ele está fundamentado em Deus. Você não é santo por causa do que você faz, mas por causa do que Cristo fez na cruz. Você não deve olhar para o seu irmão, a sua irmã, como padrão para a sua vida cristã. Há muita gente, irmãos, que diz, eu não vou para a igreja porque ser crente como fulano de tal, eu não quero. Você não deve ser crente como fulano de tal. Você deve ser crente como Deus. Você deve ser parecido com Deus. O seu padrão de vida é Jesus. Embora as pessoas possam estimular positivamente ou eventualmente causar escândalo para o corpo de Cristo, o nosso olhar deve estar para o Deus que é santo. Sede santo porque eu sou santo. Esse é o nosso padrão. Esse é o nosso exemplo máximo. E é Ele que nos santifica. Mas além da advertência e exortação, tem uma fundamentação. O que eu falei, acabei de falar, tem a ver com já o versículo 16, que é sejam parecidos com Deus. O verso 16, o que diz? Toda a igreja pode ler o verso 16? 1, 2, 3 e... Sede santos, porque eu sou santo. Assim diz o nosso Deus. Este versículo aqui está citando, fazendo referência ao Antigo Testamento, citando Levítico, capítulo 11, verso 44, quando Deus ordena que Moisés diga ao povo assim, eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos,
porque eu sou santo. A santidade aqui, irmãos amados, a santidade aqui não é apenas evitar o pecado. Entendam isso. Santidade aqui não é apenas evitar o erro, evitar o mal, mas é ser consagrado para um propósito específico e maior, em meio a uma cultura que vira as costas para Deus. Ser santo aqui é afastar-se do pecado, sim, mas é também se consagrar para um propósito maior. Em Êxodo 40, versículo 12, diz que Deus ordenou a Moisés que fizesse chegar Arão. Arão era o sumo sacerdote daquela época, vestido de vestes sagradas, para o ungir, consagrando-o para que ele o oficiasse como sacerdote. De igual forma, da mesma forma como foi na época de Arão. Nós cremos no sacerdócio de todos os crentes, irmãos. Todos nós somos sacerdotes, no bom sentido, no sentido de que todos nós podemos oferecer sacrifícios agradáveis a Deus que procedem de um coração purificado da má consciência. Não é só o pastor. Todos vocês são sacerdotes do Deus bendito. Nós veremos ainda sobre isso nesta série Verdades Eternas para Tempos Difíceis. Nós somos declarados santos, consagrados, separados para Deus. Observe, nós não nos tornamos santos. Nós fomos declarados santos. É Deus que declara que, através do sacrifício de Cristo, nós podemos ser santificados, purificados, consagrados a Ele. É por isso que quando Deus olha para você e para mim, que fomos convertidos a Jesus, Deus nos olha através dos óculos de Jesus, por assim dizer. Ele nos olha através do merecimento de Cristo. É por isso que aos olhos de Deus, eu e você que fomos já convertidos, já estamos glorificados. E como Paulo diz lá em Efésios 2, já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Nós fomos adotados como filhos de Deus para oferecermos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Que é o nosso culto racional. É o nosso culto racional. Este é o nosso culto racional. Como nós cantamos, irmãos, como nós cantamos nesta noite, como nós cantamos, que o Senhor escreva santidade em nosso coração. Que o Senhor escreva em meus pensamentos. Ore ao Senhor, peça isso a Ele esta semana. Que o Senhor escreva santidade no meu querer. Que o Senhor escreva santidade em minha história. Em minha história. A
Santidade deve ser uma resposta, irmãos. Santidade deve ser a resposta de amor ao resgate feito pelo sangue de Jesus na cruz. Esta é a motivação. Se algo que nós podemos fazer neste processo de santificação é demonstrar, é nos submeter. É submeter à vontade de Deus. Essa é a vontade do Senhor, a vossa santificação, como diz lá em Tessalonicenses. Partindo então para a conclusão, eu quero finalizar citando o livro Um Cristão no Monte. Um Cristão no Monte. Um tratado puritano sobre a meditação. Nesse livro, o autor diz que a santidade será a única moeda corrente no céu. Ele diz o seguinte: a santidade é um manto enfeitado e belo que Deus usa. É a glória da verdade. É a pérola mais brilhante da coroa celeste. A meditação sobre a santidade de Deus terá o seguinte efeito. Será um meio para nos transformar à imagem e semelhança de Deus. Enquanto pela meditação estivermos olhando para os raios de santidade que são gloriosamente transparentes em Deus, nos tornamos santos como Ele é. Santos como Ele é. A parte da oração do Pai Nosso que você deve pensar esta semana é: santificado seja o teu nome, Senhor, na minha vida. Dizer santificado seja na terra e no céu, assim na terra como no céu, é o aspecto geral. Mas que você possa orar, que a sua oração seja: santificado seja o teu nome, Senhor, na minha vida. Na maneira como eu trato o meu cônjuge, na maneira como eu lido com o casamento, como nós estudamos aqui ontem, no estudo de casais. Na maneira como eu educo os meus filhos. Na maneira como eu faço as tarefas no meu trabalho. Na maneira como eu lido com os meus vizinhos. Senhor, santificado seja o teu nome na minha vida. Esse é o desejo de Deus para você. E que sejamos mais parecidos com o nosso Criador. Mais parecidos com o nosso Criador. Eu convido os amados irmãos a ficarem em pé. Feche seus olhos.